O caso do podcaster Monark, que falou no seu programa, o Flow Podcast, que defendia que pessoas no Brasil montassem um partido nazista, ele achava que as pessoas tinham direito de fazer isso, na verdade não têm direito, isso é crime. Isso suscitou um grande debate no Brasil sobre liberdade de expressão. Mas eu acho que muito mais do que a gente falar sobre liberdade de expressão, nós vamos falar sobre responsabilidade na liberdade de expressão e responsabilidade também em quem anuncia nesses canais. Vamos aos dois pontos. Primeiro, uma coisa é você falar para 10 pessoas em volta de você, numa roda, numa mesa de bar. Outra coisa é você falar para 20 pessoas num podcast ou num YouTube que não tem quase audiência nenhuma. É muito diferente de você ser um podcaster, um youtuber, um streamer, o que for muito popular, muito famoso, como é o Monark com o Flow Podcast. O Flow Podcast é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, se eu não me engano, ficou somente atrás do Podpah em 2021. E tudo que ele fala, por mais que ele tenta passar a ideia de que ali é conversa aberta, é livre, todo mundo fala o que quer, não tem regras, não tem censuras, mas tem que ter responsabilidade. Por que tem que ter responsabilidade? Porque ele está falando para uma massa muito grande. É muita gente que escuta o programa dele. E quanto maior a tua audiência, mais responsabilidades você deve ter. Porque a tua opinião, por mais que o Monark queira dizer que o espaço dele é apenas para as pessoas conversar livremente, o que ele fala tem impacto na sociedade. Ele já tem esse poder. Então, ele vir no outro dia dizer que estava bêbado e que só pedir desculpa, mas que estava bêbado quando falou aquilo, não dá. Não dá para uma pessoa dizer, falar uma coisa criminosa, como ele disse, e no outro dia dizer, olha, desculpa, mas eu estava bêbado. Não dá. A responsabilidade pelo tamanho do programa dele, pelo número de pessoas que ele atinge, é muito maior, ele precisa ter um comportamento diferente. E é por isso que muita gente defende que existe uma certa regulação na comunicação social, porque é justamente uma situação dessa, você tem que ser responsável quando você fala para grandes públicos. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante a gente falar também, é a respeito dos anunciantes. Flow Podcast, nós temos os streamers, nós temos páginas no Instagram, páginas no Facebook que tem anúncios, muita publicidade. Por quê? Porque as marcas querem aparecer, elas querem divulgar os seus produtos e por isso buscam os canais, os meios mais populares. O problema é quando você anuncia alguém que não tem responsabilidade, não tem ética, não tem compromisso, não tem uma linha editorial definida. O risco é maior. Ah, mas quer dizer que isso seria impossível acontecer numa grande mídia? Sim, porque provavelmente se algum colunista, por exemplo, da Folha de São Paulo escrevesse uma coisa dessa, o texto não seria publicado. Ah, mas isso é censura. Não, isso não é censura, isso é responsabilidade. Você não pode cometer um crime, e existem vários crimes que, na forma de expressão, você pode cometer um crime apenas se expressando, por exemplo, racismo. Então, um texto racista, por exemplo, não passa num grande jornal. Um comentário racista pode ser feito por um apresentador desse que não tem uma linha editorial clara, não tem um posicionamento claro do que ele vai falar. Por que eu estou falando sobre isso? É óbvio que os anunciantes vão procurar o espaço maior, mas eles precisam ver, nesse caso agora do Flow, o risco que eles têm quando estão anunciando de alguém que eles nem sabem exatamente quem é. Ah, mas ele é popular. E isso não acontece apenas na grande mídia brasileira, isso acontece também na mídia regional. Os jornais regionais hoje perdem a publicidade para páginas no Instagram, páginas no Facebook, blogs, que não têm uma responsabilidade nenhuma de conteúdo, mas têm popularidade. Essas marcas também estão sujeitas a um cidadão desse que eles não sabem quem é, falar uma coisa tão absurda como essa que foi dita pelo Monark. É a hora de a gente aproveitar esse caso do Monark e começar a discutir não apenas a liberdade de expressão, a responsabilidade, como eu falei no primeiro ponto, mas a comunicação social organizada, o jornalismo em si, aproveitar um pouco dessa situação. Eu lembro que quando a mídia programática, aqueles anúncios do Google, foi descoberto que canais no YouTube que faziam conteúdo supremacista branco apareciam publicidades de grandes empresas. Isso depois que foi revelado, várias empresas grandes cancelaram campanhas
no Google ADS. E vários jornais se aproveitaram da situação dizendo, pô, anuncia comigo que aqui a sua marca vai estar atrelada a uma coisa segura. Dá para falar sobre isso de novo agora no caso do Flow Podcast. É hora dos jornais, de quem faz comunicação social, independente de ser grande mídia ou ser um jornalista independente, mas quem tem responsabilidade, ética, histórico para mostrar isso, para as pessoas vão usar isso nas suas campanhas, nas suas propagandas e dizer, olha, anuncia aqui comigo que aqui a gente é sério, aqui a gente não vai ter ninguém fazendo apologia ao nazismo, apologia ao racismo e outros crimes que podem ser feitos com a liberdade de expressão.